Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos continuar nossa conversa sobre redes neurais artificiais, discutir um pouco sobre o treinamento dessas redes. Primeiramente, esse é um processo complexo e não linear. Em outras palavras, não é possível o projetista da rede visualizar a rede e ele especificar numericamente o valor de cada peso da rede, porque é um processo muito complexo, é uma atividade praticamente impossível. Então nós vamos, a partir de uma série de regras e de algoritmos matemáticos, que esse processo de treinamento ajuste os pesos da rede. Para a rede MLP, Perceptron Multicamadas, esse algoritmo de treinamento é conhecido como retropropagação do erro ou backpropagation do inglês. Para realizar esse treinamento supervisionado, é necessário então um conjunto de dados de entrada e a sua respectiva saída, certo? Para cada dado de entrada, eu tenho que saber qual que é a saída desejada. Por exemplo, no caso do reconhecimento facial de pessoas com máscara ou sem máscara, o conjunto de dados de entrada é a imagem, a quantidade de pixels ou a resolução que eu tenho nessa imagem. Esse vai ser meu conjunto de dados de entrada. A informação se para aquela imagem a pessoa está com ou sem máscara é o meu dado de saída. Isso tem que ser um valor numérico. Por exemplo, eu posso atribuir 0 para a pessoa sem máscara e o valor desejado de 1 para a pessoa com máscara. Sempre é possível nós aplicarmos algum filtro, certo? Tem vários softwares que fazem isso, para tentar diminuir a resolução da imagem. Porque uma imagem com uma quantidade muito grande de pixels vai gerar uma quantidade muito grande de neurônios na entrada. Isso pode dificultar o processo de treinamento. Então nós podemos aplicar alguns filtros para tentar diminuir a resolução dessa imagem. A saída, nesse nosso exemplo, é simplesmente um valor numérico 0 ou 1. Mas é importante que para cada imagem eu tenho essa informação da saída. No processo de treinamento, então nós vamos apresentar na entrada da rede um conjunto de entradas, que seria nesse caso uma imagem. Na saída nós vamos ter um valor numérico entre 0 e 1. Vamos comparar então com o desejado. Vamos obter um erro que vai ser aplicado aí numa função de ajuste. Essa função de ajuste é baseada no erro quadrático médio, ou seja, eu pego a saída desejada menos a saída obtida, elevo esse valor ao quadrado e aplico esse somatório para todos os dados, para todo o meu conjunto de entradas, certo? No final eu divido pela quantidade de elementos para obter o erro quadrático médio. Tendo então esse erro, nos interessa aí, então, a derivada desse erro em função dos pesos. Por isso que é chamado aí de gradiente descendente, certo? Esse valor é multiplicado por uma constante menos alfa, porque nós estamos interessados na direção onde a derivada diminui, certo? A derivada do erro diminui, porque nós queremos diminuir o erro. Se obtém, então, o valor do ajuste do peso, esse valor de ajuste vai ser somado com o valor dos pesos atuais para nós obtermos o peso da próxima interação. Esse é um processo, então, interativo, no qual eu apresento, então, todo o conjunto de entradas, obtenho todo um conjunto de saídas, repito esse processo. Cada vez que eu aplico, então, todo esse conjunto de entradas e tenho todo o conjunto de saídas, é chamado de época, certo? Então, repito isso por muitas épocas. Esse processo, então, como eu falei, pode ser demorado, dependendo da quantidade de dados de entrada e saída necessários. Após esse processo, a nossa rede vai estar, então, treinada ou ajustada para reconhecer pessoas com ou sem máscara. Quais são os problemas que podem acontecer no nosso processo de treinamento, certo? A primeira é a inicialização dos pesos. Quando nós vamos iniciar o processo,
nós não temos nenhum valor para os pesos. Então, o mais comum é inicializar esses pesos randomicamente. E próximo de zero. Porque próximo de zero, a derivada da nossa função de ativação é máxima. Então, nós vamos começar com um ajuste mais rápido, se nós começarmos então aí com esse valor aleatório, randômico, próximo de zero. O processo, não existe garantia de convergência, certo? O processo pode divergir, em vez de diminuir o erro, aumentar o erro. Ele também pode ficar preso em mínimos locais. A dimensão aí do nosso treinamento, cada peso é uma dimensão. Então isso esse processo tem uma dimensão enorme, certo? Dependendo da quantidade de neurônios da camada de entrada, da camada intermediária, da camada de saída. Fatalmente, isso tem mínimos locais, certo? Então pode ser que o nosso processo de treinamento converja para um mínimo local e nunca chegue num erro, o erro estabilize, mas nunca chegue num erro aceitável para esse reconhecimento facial. Ou pode ser que o erro caia demais, a nossa rede se especialize exclusivamente para os dados de entrada e não consiga generalizar quando eu colocar um dado desconhecido. Isso é chamado de sobretreinamento ou overfit, certo? Então, treinar demais a rede pode também não ser muito bom para o nosso processo. Uma saída para isso é eu separar um conjunto de dados, que nós vamos chamar de conjunto de validação, no qual eu não uso esse conjunto de dados para ajustar os pesos, mas eu uso para avaliar o erro. Então, se a minha rede começar a se especializar demais no conjunto de treinamento, esse conjunto de validação vai chegar uma hora que ele vai começar a aumentar o erro. Então, dessa forma, você conclui que o teu processo de treinamento já está num valor bom, certo? Para você encerrar o processo. Um outro problema que pode ocorrer é o número de elementos na camada intermediária ser muito baixo. Nesse caso, nós vamos treinar a rede e ela nunca vai atingir um erro mínimo aceitável aí para o reconhecimento facial do exemplo que nós estamos dando. Bom, então quando interromper o erro, uma das saídas é utilizar esse conjunto de validação, que a gente vai então, quando o erro do conjunto de validação atingir o valor mínimo, nós vamos encerrar o treinamento. Uma outra ideia interessante é ter também um contador de épocas e interromper o treinamento num dado valor de número de épocas. Para não correr o risco de você nunca atingir um valor limite no erro, um valor mínimo do erro que você estabeleceu, e o treinamento não para nunca. Então é sempre bom ter esse recurso aí de número máximo de interações ou de épocas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós discutimos aí então o processo de treinamento supervisionado da rede neural artificial, conhecida como MLP. O processo é chamado então de retropropagação do erro médio quadrático. No próximo vídeo, nós vamos discutir um pouco a aplicação de redes neurais em sistemas de controle.